Você falou uma coisa muito legal aí e que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ela aqui. E eu gostaria que você já começasse aqui falando um pouquinho dela para a gente, que é a sua experiência com BI. Quando a gente fala de BI, né, a gente está falando aí de inteligência de negócios de forma geral, e também a gente está falando de uma questão relativa a um pouquinho diferente do que a gente vê como inteligência artificial, né? Tem que falar de predição, enfim. Você trabalha na cadeia de suprimento, você sabe o quão predição é importante para essas áreas, né, de forma geral. Mas a gente está falando de descrever lá no BI o passado, né? Descrever aquilo que aconteceu, né? Então, assim, se você puder falar um pouquinho para a gente desse mundo aí, como é que você está enxergando hoje em dia o BI, como é que o BI está sendo utilizado nas empresas, se ainda é uma ferramenta muito pedida ou se é algo ainda que carece de um nível de evolução, como é que foi sua experiência trabalhando com isso? Acho que quando a gente olha essa parte de BI, eu sempre busco entender qual o problema que a gente está tentando resolver, sabe, Davi? E às vezes eu percebo que as empresas, elas não fazem tiro ao alvo, elas fazem alvo ao tiro. Então eu sinto muito ainda as empresas sem compreender o porquê que elas precisam dessas análises. Acho que esse é o primeiro ponto ali. E aí eu sempre, para minhas equipes, quando eu quero exemplificar algumas questões um pouco mais complexas, eu sempre digo que tem aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei que eu não sei. Então, começa muito pelo nível de maturidade que a alta direção tem com relação à análise de dados, sabe? E acho que isso é fundamental. Então, quando a alta direção entende a importância dos dados, ela começa a necessitar e demandar de métricas e números que elas até então não têm. E aí começa, então, a ter a necessidade de você ter números e indicadores. E aí depois a gente pode falar um pouco sobre os desafios de processos e pessoas dentro desse contexto aí, mas só para exemplificar, né? Na última na empresa que eu estava, a loja de mil, é um varejo, um trabalho que eu fiz foi mapear quais eram os níveis de maturidade de cada área. Então, qual que é o nível de maturidade de logística, RH, fiscal, contábil, a própria área de TI, e aí algo que me chamou a atenção foi a gente olhar para quais tipos de análise eram feitas. Então, igual você muito bem trouxe, assim, então, no crediário, que é um setor que eu não citei aqui, quais eram as análises que eram feitas? Então, é a análise de score. Então, a gente começou a classificar níveis de analíticos, porque eu tenho a descrição, como você falou, que é o BI tradicional, tenho predição, tenho a prescrição. Então, esses três níveis, a gente fez esse deparo. Então, quais são as análises que o setor faz e em qual nível que está? Porque aí eu posso fazer um benchmark com o mercado e desse benchmark entender quais são as análises que eu poderia estar fazendo que eu ainda não faço. Sabe? Então, um exemplo do que eu sei, e aquilo que eu não sei, que eu não sei. Né? Então, a área de negócio de logística, quando eu cheguei na empresa, eles não tinham métricas aprofundadas. E dali a gente começou a trabalhar com um indicador que é o TIF, né? Que a gente pode falar que é como se fosse a volta perfeita, né? Do pedido até a entrega. E aí, isso começou a ser utilizado porque o gerente, o diretor, o novo gerente que chegou, entendia que essa métrica era estratégica. E aí, do TIF, a gente começou a fazer uma outra análise com o time de atendimento, que era o NPS. Então, do TIF com o NPS, a gente começou a linkar. Então, o que o meu cliente quer, nível de satisfação, com o meu nível de serviço de entrega. Então, aí eu volto com o nível de maturidade. Então, o time de logística já tem um nível de maturidade que está conectado com a estratégia e com o time de crediário já está olhando para a satisfação do cliente. Então, isso ajudou muito a gente a entender como a gente pode desenvolver análise e conectar isso com a estratégia. Então, eu busquei o RH, a gente montou uma trilha, que a gente chamou de cidadão de dados. Então, era uma coisa que bem legal, que às vezes os projetos, eles começam, eles podem, às vezes, não dar frutos onde você espera, mas eles vão dar em outro momento, né? Então, esse cidadão de dados foi algo que eu e a Vera, a gente sonhou lá atrás, na empresa que a gente trabalhou junto, e eu fui implementar na loja de mil. Então, montamos uma trilha de treinamento com RH, e aí treinamos 64 pessoas. E aí, essas 64 pessoas, a gente treinou elas entendendo quem que era o heavy user, que era o usuário avançado em análise, e treinando ele para poder usar o nosso Data Lake, que é a nossa infraestrutura de dados, como fazer um projeto de BI
Então, a gente trouxe toda a parte de planejamento, como fazer o projeto, e quais as análises que eles deveriam fazer. Então, a gente, quanto time de tecnologia, a gente inverteu a lógica em área de dados, né? Então, em vez de a gente ser quem desenvolve as BIs, a gente era a área que treinava e capacitava os setores para que eles pudessem desenvolver suas análises. E aí, ao desenvolver suas análises, você vai ajudando eles a tomarem outras decisões, né? E isso permitiu que a gente não fosse gargalo mais na área de dados e capacitasse as áreas pensando no nível estratégico da importância do nível de maturidade em dados, né? Então, tentando conectar agora com a pergunta sua, que foi muito boa, acho que o primeiro ponto acho que é entender o nível de maturidade que a área está, porque isso vai puxar as análises que você faz. E aí, naturalmente, vai ter a necessidade de você ter métricas que vão definir se o BI vai fazer diferença para você ou não. Porque eu já tive acesso a muitas empresas. Então, um amigo que trabalha na Sul América, ele falou que eles têm em torno de 1.000 BIs ali, o grupo todo. Um amigo que trabalha na Fiat disse que eles tinham em torno de 160 BIs só para logística. E desses 160, eles estavam com uma métrica que 60 e poucos por cento não era utilizado. Então, tem muito projeto de BI que você desenvolve e as pessoas acabam não usando. E aí, para fechar o raciocínio aqui, eu troco experiência com muitas pessoas. Então, eu dei consultoria esses dias para uma empresa de consultoria financeira, voltado para o agronegócio, que eles têm 9 colaboradores. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, tinha em torno de 1.600. E aí, batendo um papo com uma amiga que trabalha no Mercado Livre, ela começou a falar os desafios que ela tinha. E esse desafio é o mesmo desafio que essa empresa de 9 colaboradores tem, que a Edmil tem e que o Mercado Livre tem. Como é que você faz com que as pessoas tomem melhores decisões, né? Como fazer melhores perguntas. Isso vai lá atrás na nossa estrutura educacional. E aí, o que o Mercado Livre está fazendo? Criando um processo de análise, que era exatamente o que a gente fazia dentro do Edmil, sem saber que a gente estava usando esse nome, né? E aí a gente trouxe o quê? FCA, fato, consequência, ação. Então, além de treinar 64 pessoas nessas áreas que eu mencionei anteriormente, a gente também treinou os gerentes das lojas, porque nós criamos um BI para eles, com várias análises do dia a dia de venda, mas se você não cria um processo de análise no treino das pessoas, o BI vai ficar parado, assim como aconteceu na Fiat. E assim como o acredito que a sua métrica também deve ter o desafio de ter muitos BIs e pouca gente para analisar. Então, tem o desafio também de como é que você treina e cria um processo de análise que permita que as pessoas que não têm um nível de maturidade analítico desenvolvam.